Boa noite, tudo bem, gente? Espero que vocês estejam ótimos. Espero que vocês estejam aí neste mês de julho felizes pelas férias das crianças. Algumas vezes, né? Um pouco mais cansados, mas também é um momento para as famílias que podem de uma pausa e desse momento de estar mesmo, se possível, mais presente com a sua criança, sem esse campo do trabalho em torno de vocês, né? Para nós na escola, é um momento de pausa bastante importante para as professoras, para a escola como um todo. Essa divisão do ano escolar em 6 meses, são 2 ciclos muito interessantes. Há mais de 20 anos em escola, eu percebo quanto, né, por mais que sejam 2 férias ao ano, né, por mais que sejam assim os feriados, o quanto que de fato essas pausas são importantes também para a gente ganhar excelência, né? Uma pausa que às vezes a gente não está diretamente com as crianças, mas a gente não deixa de estar ali com pensando sobre o ano escolar, né? Então é um momento de pausa importante também para nós da educação. Hoje o nosso tema são os avós. Eu escolhi esse tema por alguns motivos, mas o principal deles é porque julho, né, o dia 26 de julho, se eu não me engano, é quando a gente comemora o Dia dos Avós. E nos atendimentos que eu faço às famílias, o lugar dos avós é um lugar de bastante importância, de fato, na condução, na educação da criança. Muitas famílias me trazem, por vezes, a figura dos avós como uma figura de apoio e, por vezes, como uma figura em que alguns conflitos acontecem pela diferença de visão sobre como educar a criança, né? E um outro motivo que eu tenho para falar para vocês sobre esse tema é a relação que eu tive pessoalmente enquanto neta com os meus avós, né? Eu conheci os 4 avós e 2 bisavós, olha que sorte. E especialmente com os meus avós maternos, eu tive um contato maior. E a minha avó materna é uma pessoa de muita importância para mim, com quem eu tive muita conexão. E é dito, né, que a gente reside no útero, é dito não, né, é sabido que a gente reside no útero da nossa avó materna, de alguma forma, porque quando a nossa mãe está sendo gerada por ela já carrega, né, a mulher já carrega ali, enquanto bebezinha, todos os óvulos que ela vai ter ao longo da vida toda. Então, eu acredito que de fato essa é uma relação muito forte, muito intensa do ponto de vista da matéria humana da qual nós somos feitos, né? Que não nos restringe, que não nos limita, mas é parte importante também do nosso processo de constituição humana. E eu tive uma avó materna, né, a avó Maria, que ela já faleceu em 2018, mas a presença dela na minha vida foi tão intensa, tão forte e continua sendo, que muitas das coisas que eu hoje carrego como valor, como referência de ética, vem dos ensinamentos que ela me passou. Assim, além de tudo, ela era minha madrinha, então acho que tinha uma responsabilidade dobrada,
por parte dela em relação a mim. E então eu vejo, né, a referência que eu tenho de avós é essa referência desse ancião, né, dessa anciã que tem uma sabedoria que eu preciso de respeitar por inúmeros motivos, mas principalmente por este, né, por essa sabedoria que ela carrega, e de um lugar em que essa avó validava muito a educação que a minha mãe passava, né? Quis passar, meus pais, de uma forma geral, quis passar para nós, né? Para os filhos. Então, eu tenho várias memórias, eu vou contar para vocês algumas coisas aqui que eu for me lembrando. Mas eu tenho, por exemplo, uma memória que não só de presenciar, mas também de ouvir falar, em que a minha mãe, né, minha família, meus pais vieram do interior para morar em Belo Horizonte. Então, por exemplo, uma das memórias fortes que eu tenho é dessa transição da minha avó. Ela, então, quando a minha mãe tá ali no período de puerpério, quando ela acaba de ganhar um bebê, a minha avó tem essa condição de sair de onde ela está, da outra cidade, né, uma cidade a 360 quilômetros de Belo Horizonte, para poder ficar aqui com a minha mãe, apoiando ela aí por pelo menos um mês, né? Então, essa avó, essa mulher, ela sai desse lugar dela enquanto mulher para poder servir a essa filha ali nesse período do puerpério. Isso é um movimento que foi muito comum na nossa sociedade, hoje um pouco menos, né? Até porque o que a gente vê hoje é que muitas avós que ainda estão numa vida produtiva, numa vida ativa muito grande, então a nossa expectativa de vida aumentou de certa forma, né? Então, a gente tem hoje uma longevidade maior também, um período de vida ativo e útil maior do que há algum tempo. Então, essa mulher, ela às vezes não pode e outras vezes ela não quer. Essa avó, ela não quer estar neste lugar das vovozinhas, né? Da minha época e das gerações anteriores. Mas qual que é a grande questão? Qual que é a grande questão? É esses avós, independente de qual função eles ocupem na vida, né? Do quanto eles estão ali presentes ou não, nos cuidados com a criança, eles serem, de fato, de alguma maneira, redes de apoio dessa família. Então, esse lugar em que a mulher, ela, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí da minha mãe, ela pode se tranquilizar, porque ela tem ali do lado dela alguém que está cuidando de coisas que naquele momento em que ela está com um bebê pequeno, ela de fato não deve fazer, é de um lugar de tranquilidade muito grande, que a gente foi perdendo mesmo ao longo do tempo, né? Mas a gente não foi perdendo a relação da rede de apoio só com os avós, a gente foi perdendo a dimensão de uma rede de apoio como um todo. Se a gente for pensar, por exemplo, nas visitas, e eu que sou do interior, presenciei isso demais, assim, né? Cresci no interior, eu sou de Belo Horizonte, mas tive muitas vivências no interior, eu carrego isso muito como memória. A gente ia até aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Na minha juventude, assim, na minha adolescência, eu não precisava de avisar que eu ia visitar uma amiga. Eu chegava lá e batia na porta, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje em dia é deseducado você chegar na casa de uma pessoa sem avisar, né? Então, a gente ganha num sentido, claro, de uma preservação da nossa intimidade e de várias outras questões ali conectadas às relações, e a gente perde um pouco por outro lado. Então, o que eu quero trazer hoje nessa conversa com vocês é
onde que a gente, né, como que a gente traz essa figura dos avós na presença da criança, né? Como que a gente traz esses avós para as crianças? Como que a gente apresenta esses avós para essas crianças nos tempos atuais? E eu convivo com várias famílias, né? E eu tenho esse contato também muito grande com alguns avós. E é muito bonito ver o processo das crianças na relação com essa figura familiar. Porque, de fato, gente, tem ali um tempo dos avós que, ainda que eles estejam numa fase produtiva ainda, né, numa fase útil da vida, no sentido de trabalhar e ter muitos compromissos, eles, pela questão da própria idade da pessoa, né, ela está num tempo diferente. Então, uma coisa que a gente vê demais e que é muito curioso é como que aquela mãe que teve aquela avó enquanto mãe, na hora que ela vê aquela avó atuando com o próprio filho, ela desconhece aquela pessoa. Tamanha diferença de condução nas questões, né? Eu lembro que o meu sobrinho, ele estava pequenininho, assim, ele devia ter uns 3, 4 anos, e aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe, a avó dele, né? E aí ele tinha um espelho, assim, né, grande, e ele batia essas mãozinhas no espelho, assim, e ficava fazendo gracinha, né? E minha mãe se derretendo com aquilo. E aí eu vi aquelas mãozinhas, aquelas marquinhas no espelho. Depois que ele saiu, minha mãe falou assim: ai, eu não tenho coragem de limpar, porque é a marquinha da mãozinha dele. Eu olhei aquilo e falei: gente, quem é essa pessoa, né? Porque a lembrança que eu tenho da minha mãe enquanto mãe, não enquanto avó, mas enquanto mãe, é muito diferente, né? Era aquela coisa de manter o espelho sempre limpo. Se fosse eu ali, talvez deixando aquelas marquinhas enquanto criança, a história era muito diferente, né? Então, a gente vê o quê? Existe um salto, de fato, ali na experiência dos avós, que faz com que eles comecem a valorizar ou deixar de dar valor a coisas que, enquanto eles foram mães e pais, eles não tinham, né? Essa condição, porque eles ainda não tinham passado pela experiência. Então, essa história aí da minha mãe, né? Enquanto mãe, o valor, a prioridade dela ali era manter uma casa limpa para os filhos, né? Enfim, para a família, era o foco dela. Então, não existia ali uma beleza na marquinha de mão de uma criança na parede ou no espelho, pelo contrário. Aí, quando ela passa por várias coisas na vida dela, né? Com certeza entendeu que aquilo não tinha importância nenhuma, né? Assim, no sentido de é muito mais importante ela, enquanto vó, ter uma lembrança da passagem do neto pela casa dela do que uma casa extremamente higienizada, limpa. Então, esse tempo dos avós é algo que, quando a gente permite a criança viver, ele é muito enriquecedor. Porque os pais, eles de fato vão estar neste tempo em que eles precisam de se preocupar com as questões de ordem básica da criança. E os avós, eles já podem estar, né? Eles já têm condições de estar num tempo em que eles vão se preocupar não com as questões que elas são menos importantes. Vejam bem, elas não são menos importantes, elas também são essenciais, que é o carinho, o afeto, né? Esse tempo de brincar com a criança. Mas que, pelo fato deles não estarem necessariamente preocupados com as questões de ordens básicas, né? Então, assim, o comer, o dormir, a rotina, o prover, como eles não estão ali. Eu tô aqui, gente, a gente sabe que tem vários recortes, né? A gente sabe que tem avós que são os provedores dos netos.
Mas eu tô falando de uma forma geral, como eles estão num outro tempo da vida, eles também conseguem ter essa dimensão do que é tão importante quanto essas outras questões que são as necessidades básicas físicas garantidas, né? E aí a gente tem, claro, modelos e modelos de estruturas e estruturas de famílias. Mas uma coisa que eu percebo que é bem geral é, de fato, essa distância de visão dos avós para os filhos que são agora pais e mães. Algumas vezes, essa distância de visão, ela é complementar, né? Ela ajuda. Às vezes, esse avô e essa avó, eles serão professores eternos ali, tanto daqueles netos quanto desses pais. Então, vou trazer a minha experiência enquanto neta com a minha avó. Ela, né, assim, eu tive uma educação que eu não vou dizer que ela era extremamente rígida, mas era uma educação nada permissiva, né? Nada, nada, nada. E muitas vezes não flexível também. Mas jamais que a minha avó passaria por cima de alguma conduta da minha mãe para comigo. E mais, talvez ela fosse capaz de ter condutas ainda mais firmes comigo do que a minha própria mãe. Então, o exemplo que eu tenho de avó e mãe, assim, né, tô dizendo nessa relação, é de duas mulheres que trazem para mim esses princípios com muita clareza, sem que uma desautorize a outra. Pelo contrário, assim, minha mãe jamais desautorizaria a minha avó. E minha avó também nunca desautorizou a minha mãe na minha educação, né? E quando a gente percebe a caminhada, né? Assim, se a gente pensa nesse lugar do mais velho que vem e ensina o mais novo, que aprende com aquele mais velho e que segue ensinando, isso é algo que seria o esperado. Mas pode acontecer e é não só importante como fundamental para a nossa evolução que aconteça, que esse filho, né, essa filha, em algum momento também olhe para a condução daquele avô, daquele avó e diga: opa, eu não quero que seja feito assim com o meu filho, com a minha filha. E aqui, gente, eu não estou trazendo casos mais drásticos, tá? Não estou falando de casos de abuso, não estou falando de questões de integridade, né? Que colocam em ameaça a integridade física, emocional, psicológica da criança, porque isso aí a gente não precisa nem de dizer que de fato não pode se repetir ou não deveria, né? Aqui eu tô trazendo pontos de vista de educação no sentido de uma educação mais tradicional, uma educação em que talvez esse avô não acredite que essa criança tenha algum espaço de escuta ou de fala que esse pai ou essa mãe queiram dar, sabe? Eu estou dizendo coisas nesse sentido. Então, a gente tem esse lugar da discordância, né? E quando eu estou trazendo o meu exemplo, eu não estou dizendo que não tenha havido entre a minha mãe e a minha avó discordâncias, não é isso. A questão é a forma como elas se organizaram para que essa discordância não chegasse para mim de maneira que eu me confundisse, é que foi cuidada, né? Então, assim, ainda que a minha mãe não concordasse plenamente, talvez com algo que a minha avó tivesse decidido, isso era algo resolvido ali de alguma maneira, claro que às vezes aceito, nem mesmo questionado, mas aquilo não chegava para mim como uma diferença entre as duas de opinião.
Então, não é que essa discordância ela não seja, ela não, ela deve ter espaço, ela deve existir para que a gente olhe para a educação que a gente quer dar para nossa criança e pense, isso aqui eu quero manter, isso aqui eu quero mudar. É importante. Então, o que eu quero mudar, eu preciso de elaborar isso aqui dentro do que é possível com esse avô, com essa avó, para que isso não chegue na criança como algo no sentido dessa discordância completa. E aí eu vou dar uns exemplos, né? Do tipo, é, ah, na minha casa eu não posso comer açúcar de jeito nenhum. Esse é o mais básico, né, gente? Esse daí eu acho que todo mundo viveu em algum momento. E aí lá na casa da vovó e do vovô eu como tal bolachinha, né? Na casa da vovó e do vovô tenho docinho. Não é isso que acontece? E aí isso chega para a criança nesse lugar. Opa, né? Lá em casa eu não posso ter acesso a isso, na casa dos meus avós eu posso. Como é que fica isso para a criança? Né? E, e aí, onde que às vezes, embora a sabedoria teoricamente deveria vir dos avós, o que eu oriento para as famílias que eu atendo olha, vamos você, pai ou mãe, vamos vocês entenderem esse processo para vocês, talvez neste momento, com uma consciência mais ampla, atuarem com mais sabedoria do que os pais de vocês. Às vezes, gente, onde a atuação precisa de estar mais presente não é em quem é mais velho, né? Ou quem viveu mais experiências. Às vezes é quem tá com a consciência mais ampla, na maior parte das vezes, né? Eu falo isso muito quando eu vou atender os casais, né? Quando às vezes eu atendo eles de forma separada, eu falo isso, olha, se você tem clareza deste processo e o outro ainda não tem, quem precisa atuar é você sem esperar que o outro atue. E é assim também, muitas vezes, com os nossos pais. Tem um vídeo ótimo, eu vou fazer uma postagem com ele, assim, em que a menininha fala, né? O pai tá almoçando, assim, com ela, e aí ela fala que come com o vovô, que ela come tal coisa lá, uma bolacha, e o pai fala, como bolacha? E ela, na inocência dela, fala, mas o vovô pediu para não contar. E aí aquela gargalhada, né? E aí, claro que pra gente isso é engraçado, claro que a gente sabe que isso acontece. Mas, de fato, se a gente for fazer uma análise de uma situação dessa, isso é muito grave, né, gente? Isso é muito grave. Por quê? A criança, ela não tem ideia de que aquele avô, aquela avó, estão mentindo por uma transgressão, né? E o que a gente deve ensinar muito para as nossas crianças? Eu ensino isso, inclusive, para os meus alunos, assim, olha, tudo você vai contar para o papai e para a mamãe, tudo. Se alguém te pedir em algum momento para não contar algo para o seu papai ou para sua mamãe, você vai contar para o papai e para a mamãe que isso foi pedido para você. Porque a gente sabe o mundo que a gente está vivendo, a gente precisa de preparar as crianças para estarem nesse mundo, né? Então, a criança, ela não entende que aquela bolacha, né, aquele docinho, para ela não faz a mínima diferença de por que aquilo não pode ser contado ou não, tanto que ela conta, né? E ela fala, não pediu para não contar. Então, é um cuidado que precisa, é algo realmente assim que parece muito inocente, mas que pode ter graves consequências ao longo do tempo em que essa criança vai crescendo. Então, o que eu oriento, sabe, para as famílias? Assim, eu sei que talvez muitos de vocês não concordem comigo, né? Mas o que eu oriento olha, uma bolachinha não vai fazer mal.
É melhor, faz muito menos mal essa criança comer a bolachinha na casa do avô ou da avó, já que isso aí tá no âmbito que você tentou, já conversou, não funcionou. Mas é muito menos pior o mal que esse açúcar vai fazer aí no organismo dessa criança do que esse avô, essa avó fazer isso de forma escondida, né? E criar nessa criança aí a referência de que ela tem que esconder coisas do pai e da mãe. Então, assim, gente, escolham, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para as mães: escolham as batalhas que vocês querem travar. Não perde tempo com batalha perdida. A guerra é longa. Essa é só uma delas. Essa é só uma batalha, né? Quando a gente opta por educar neste contexto que a gente escolheu para as nossas crianças, a gente está remando contra a maré. É uma maré forte que a gente está remando contra. Então, assim, não é um lugar de paz, não é. É um lugar de confronto, de conflitos. Então, de fato, a gente precisa de gastar energia com o que é necessário, com o que vai ser ali precioso para você e quando você olhar, você vai pensar assim: disso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Então, a bolachinha na casa da vovó, deixa o docinho, sabe? Deixa, é muito melhor você saber que isso está acontecendo do que você, né? Do que essa criança, do que isso ser escondido de você, porque você não está deixando. Então, usem a inteligência, sejam estratégicos, né? E, então, assim, o que é esse lugar dos avós, né? Assim, como é que a gente vai lidando com isso? É importante também a gente entender que a nossa opção de educação para as nossas crianças, ela é uma opção que ela é favorável para nós, que ela é aquilo, favorável no sentido de que é a opção escolhida por mim, é o que eu quero oferecer para aquela criança. Mas isso não significa necessariamente, gente, que aquela é a melhor opção de todas, sabe? Isso é um lugar importante da gente sair, porque não deixa de ser ali um viés. A gente está falando sobre um viés, e um viés é um viés. São vários sobre o mesmo ponto de vista, sobre a mesma situação. São vários pontos de vista sobre a mesma situação. E mesmo nessa educação que eu vou trazer aqui, né, mais respeitosa, mais consciente, existem erros. E existem ilusões no sentido de que talvez você acredite que você esteja fazendo melhor para sua criança. E talvez não esteja. Pode ser que não esteja. Então, no momento em que a gente opta por oferecer uma educação para a nossa criança, a gente tem que ter uma clareza muito grande de que aquela criança não é propriedade nossa. Isso você quer oferecer para sua criança e ela vai ter acesso a esse tipo de educação que você quer oferecer através de você. Mas não é possível que a gente exija que todas as outras pessoas que fazem parte da vida dessa criança, e nós ainda estamos falando do meio em que a gente conhece essas pessoas, porque essa criança ela vai conviver com várias pessoas que ela não conhece. Então não tem como a gente exigir dessas pessoas todas com as quais a nossa criança convive, que elas tenham a mesma visão, a mesma ideia e partam do mesmo pressuposto de educação que nós. Por mais que, para você enquanto pai ou mãe, isso seja algo de tamanha importância. E uma coisa que eu tranquilizo vocês, assim, vejo isso na prática. A criança, ela sabe aquela, não tem aquele ditado, né? Assombração sabe para quem aparece, né?
A criança sabe com quem ela está lidando. Ela sabe até onde ela pode ir, com quem ela pode ir. Então, não acredite que porque você está prezando por uma educação, uma educação respeitosa, né? Uma educação consciente para sua criança, que se ela conviver com o avô, com o tio, com o primo, né? Com o irmão, seu irmão que tem uma forma completamente diferente de educar seu filho, então, os filhos dele. Então, você quer educar sem telas, aí vai passar o final de semana na casa, no sítio com a família, tá lá o vovô, a vovó, os tios, todo mundo dá tela para sua criança, né? Não significa que porque a criança tem contato com outras pessoas e pessoas que têm, né, um círculo, mesmo que seja familiar, mas uma cultura muito diferente da que você está tentando ali desenvolver e construir dentro da sua família, que o que você está construindo com ela está perdido. Não, não é assim. Não é assim. A instância de pai e mãe para uma criança é a instância maior. Mesmo que, na maior parte do tempo, talvez ela conviva com o avô, com a avó. Uma criança convive muito tempo na escola. A escola jamais vai substituir o pai e a mãe para uma criança. E assim como nenhum outro tipo de instância familiar também vai substituir essas duas figuras. Então, você e outra, isso é uma questão. Agora, a outra é, por mais que você esteja ali, com muita certeza do que você quer oferecer para sua criança, e aí você seguir o passo, sabe? Direitinho, assim, ó, do jeitinho que você tinha planejado, do jeitinho que você leu no livro, do jeitinho que você escutou aquela pessoa, aquela outra que você concorda demais, falando sobre parentalidade, do jeitinho que ela te orientou, você tá fazendo, e aí você tá ali, ó, no caminho bonitinho. Isso também, gente, não vai garantir absolutamente nada. Sabe o que vai garantir para você estudar e se aprimorar como pessoa para ser pai e mãe? Vai garantir que a sua consciência fique limpa. Então, quando a sua criança for um adulto ou um adolescente, ou mesmo enquanto ela estiver criança, né? Que você estiver ali na educação com ela e aí você entender, opa, eu tô fazendo essa opção aqui porque eu tenho consciência disso que eu tô fazendo. A sua consciência tá tranquila. Então, você sabe que você fez o que tinha que fazer, mas é uma opção daquela criança, daquele adolescente, do adulto que ela vai se tornar, como ela vai se relacionar com aquilo que você está oferecendo a ela. Então, esse é um exemplo que eu dou demais às famílias. Eu atendo muitas famílias que, por exemplo, a mãe tem filhos meninos, né, filhos. E aí, ela tem muito medo que eles sejam machistas, por exemplo. E aí elas começam a criar, né, educá-los com muita referência da importância da mulher, de como a mulher deve ser respeitada e tudo mais. É maravilhoso, fundamental, perfeito. Não tem que fazer diferente disso de jeito nenhum. O que não dá é para essa mãe ter muita certeza de que, se ela fez isso, ela está garantindo que no futuro ela tenha um filho não machista. Porque pode ser que lá no futuro, por mais que essa criança tenha recebido todas essas diretrizes, isso não seja a forma como ela vai escolher viver. Então, são muitos lugares que a gente passeia na educação das crianças que só nos dizem mais uma vez a mesma coisa. E que eu aqui, né, é onde eu tanto bato na mesma tecla com todas as famílias. Não existe controle, nem posse sobre a criança ou sobre o que vai ser na relação com essa criança. E quando a gente tem avós que estão nos contradizendo neste tipo, né, de situação, no que eu quero oferecer para minha criança, eu estou vendo mais uma vez, eu não tenho controle. Eles são os avós. Do mesmo jeito que você
é para o seu filho a instância máxima, o seu pai e a sua mãe já foram para você também a instância máxima. Então, no momento em que você estiver vivendo algo muito conflitante com eles, observe se talvez no que eles estão te trazendo não tem de fato algo a ser aproveitado, sim. Observe se você não tem ali, no que aquela família está te trazendo, né? No que aquele avô, aquela avó está te trazendo, algo que você precisa sim aprender. Sabe por quê, gente? Nós costumamos educar as nossas crianças a partir das nossas referências. E às vezes a nossa referência não é a referência da nossa criança. Isso é uma coisa que eu converso muito também com as famílias. Tem um exemplo que eu já dei outras vezes, mas eu gosto muito dele, porque ele é muito claro, eu vou trazer ele de novo. É uma mãe que eu atendo já há 4 anos. 4 anos. Ela me contou que uma vez ela estava no carro e ela estava com os 2 filhos e eles estavam esperando o pai resolver uma coisa assim, tipo, estacionou e foi resolver alguma coisa que demoraria de fato um tempo, eles ficaram no carro. E aí, nesse tempo, eles já tinham comprado um lanchinho ali, um sanduíche, para poder esperar, né? E eles almoçarem, seria um dia assim atípico, eles iam almoçar um sanduíche e tal, os meninos adorando aquilo, né? A mãe pensando, ai meu Deus, vai almoçar sanduíche, mas tudo bem, é um dia só. E nesse momento, o mais velho, aí começou a demorar muito. O pai começou a demorar a voltar, porque a ideia era, comprou o sanduíche, vamos almoçar junto. O pai dentro do carro mesmo, o pai não voltava. O pai não voltava, a mãe virou e falou assim, olha, meninos, vamos comer o sanduíche? Papai tá demorando muito. Vamos, né? Ela começou a ver que eles estavam ficando com fome. O mais novinho, mais que depressa, oba, já abriu, começou a comer o sanduíche. O mais velho vira e fala, não mãe, eu quero esperar o papai, eu quero comer junto com ele. E aí essa mãe começa a sofrer. Ela começa a sofrer porque ela vê ali no filho um comportamento que nela dói, que é esse lugar de se anular, muitas vezes em função do outro, então é algo que ela tá ali querendo romper, e aí quando ela vê um comportamento que na visão dela, que é uma visão enviesada, ela vê esse comportamento no filho, automaticamente ela conecta esse comportamento a si mesma, né, ao comportamento dela. E aí ela começa a tentar convencer o filho a comer. Você tem certeza, meu filho, que você não quer comer? Papai não vai ficar chateado e tal. E ele, não, mamãe, eu quero esperar, eu quero esperar, eu quero esperar. E aí ela traz essa situação para o nosso atendimento. E aí no atendimento, né, enfim, tinha outras coisas ali envolvidas que me fizeram chegar nesse ponto em que eu falo para ela o seguinte, olha, talvez, e eu conheço bem o menininho porque eu fui professora dos 2. Eu falei assim, olha, talvez para essa criança é muito mais importante ele esperar, de fato, o pai, comer na companhia do pai, do que a fome que porventura ele estivesse sentindo. Na situação dessa criança, não existia ali no pai e na mãe uma pressão ou algum tipo de conduta neles que fizesse com que essa criança se anulasse em função de alguém. Ali era muito explícito que era uma escolha da criança. Ela queria esperar o pai para lanchar. E o que eu falei para essa mãe foi, talvez para ele seria muito mais doído comer o sanduíche sem esperar o pai do que esperar pelo pai. Então, o que é uma memória de dor para essa mãe? E aí ela teve a história dela com
a mãe e o pai, né, com a estrutura familiar dela, que fez com que ela hoje, adulta, se mantivesse algumas vezes nesse lugar de se anular em função do outro, de não manifestar os desejos dela em função do outro. E aí, no momento em que aquilo acontece, e aí ela evita fazer aquilo com o filho, ok? É claro que nem sempre isso é possível consciente, né, gente? Mas tem ali uma clareza. E aí ela vai ver essa cena se repetindo, automaticamente ela já julga a cena a partir do olhar da dor dela. Mas talvez para aquela criança aquilo não fosse dor nenhuma. Quantas e quantas famílias, gente, quantas, mas foram muitas famílias que eu já atendi como professora, isso aí era reunião de escola, nem foi como mentora, que as famílias chegavam para mim e me falavam assim, ele entrega o brinquedo para outra criança, sem criança pedir, sabe, assim, eu vejo para ele tá tudo bem entregar o brinquedo. E aí eu pergunto para a família, aí, né, às vezes eu contava ali a história, via isso na criança, a gente tá, claro, dentro de sala de aula sempre atenta se essa criança tá fazendo isso, tá entregando o brinquedo mesmo que ela tava brincando pro outro, porque ela quer fazer aquilo, ou se existe uma pressão, ou se existe ali um desejo de pertencer, isso aí a gente mapeia enquanto professora, né? Mas às vezes não, às vezes a criança tem facilidade em desapegar dos objetos. E aí para aquele adulto aquilo era uma dor. Por quê? Ele, enquanto criança, muitas vezes foi obrigado a dividir. A gente sabe disso, né? Como que nós somos, ainda mais quem tem irmão. E aí, quando essas famílias chegavam para mim, eu falava assim: olha, como que você vê essa criança se sente mal depois que ela faz isso? Você percebe nela algum tipo de arrependimento, algum tipo de pesar porque ela deu o brinquedo que ela emprestou sem que ninguém exigisse dela o brinquedo que ela estava brincando para outra criança? Não, eu vejo que ela fica ótima, é isso que me preocupa. Eu falei, não. Eu falo, não. Deixa a sua criança manifestar a generosidade que ela tem. É muito difícil a gente manter a nossa generosidade ao longo da vida, se isso é um talento e uma virtude nossa enquanto criança. Então permite que ela seja como ela é. Se para ela não tem dor, se para ela não tem problema, por que para você vai ter? No momento em que ela precisar de brigar por algo que ela quer, ela vai saber brigar. Nossa, isso daí tá no nosso chip de fábrica. Isso aí não precisa ser ensinado, não. Ela vai saber brigar. Para isso, nós temos uma estrutura muito interessante, que se chama ego. Então, é desse lugar, onde que está a nossa referência? A nossa referência não deveria estar em nós, ela deveria estar na nossa criança. Lelê, me fala aqui do tempo, quando estiver faltando uns 10 minutinhos, por gentileza. Então, gente, o que eu estou trazendo aqui, né, enfim, trouxe essa história, esses exemplos da referência, por quê? Na medida em que a gente cuida de nós, que a gente se aprimora mesmo, né? Eu falo assim, que a gente entra nesse processo de individuação, de entender as nossas feridas, de entender o que é que a gente ainda carrega da nossa infância, que ainda não foi elaborado, como é que a gente ainda está neste lugar, né? Repetindo padrões de sobrevivência lá da infância, que a gente carrega, né, no automatismo mesmo. Quanto mais a gente vai entendendo esse processo, mais fácil a gente consegue transitar deste lugar da pessoa que da minha referência enquanto dor e do que é de fato algo doído para a nossa criança. Porque nesse confronto, gente, com os nossos pais, que são os avós das nossas crianças, muitas vezes a gente não está entrando em confronto
como mãe daquela criança, que é neto daquele avô, daquela avó. A gente às vezes está entrando em confronto enquanto filha, enquanto filho, com aquele pai, aquela mãe. E você tem esse direito, tá? Você tem esse direito. Você tem o direito de exigir, enquanto adulta, que você seja respeitada nas suas opiniões, né? Você tem o direito, enquanto adulto, que você seja escutado como talvez você nunca tenha sido. Mas faça isso de um lugar leve, de um lugar consciente mesmo. Faça isso, entenda que momento que você está fazendo isso por você e que momento que você está fazendo este fato pela sua criança. Porque quando é pela criança é muito mais simples, muito mais fácil. A gente, inclusive, tem mais facilidade de abrir mão de algumas coisas, né? Agora, quando a gente está fazendo isso a partir das nossas feridas, da nossa dor, a gente entra na defensiva. E aí a gente não abre mão de jeito nenhum, mesmo que talvez aquilo seja algo importante, sim, para sua criança. A gente vive, esse é um tema que eu quero trazer para uma live. Viu, Lelê? Anota aí para nós. A nossa ideia sobre o amor. A nossa ideia sobre o amor é muito distorcida. E então, às vezes aquele avô, aquela avó, ele entende que ele vai ser amado por aquele neto, por aquela neta, dando a balinha, dando doce. E aí, a gente pode olhar para isso de várias maneiras. A gente pode olhar para isso como um desrespeito ao que eu quero oferecer para o meu filho. É uma maneira de olhar. A gente pode olhar para isso como uma extrema carência desse avô e dessa avó. Que pode ser ou pode não ser, tá, gente? Não estou dizendo que o avô e a avó que dão docinho escondido são necessariamente pessoas carentes, não. Mas essa dinâmica, essa visão do afeto está conectada a esse lugar, né? Então, eu dou algo que essa criança quer para que ela me ame. Quando é algo que eu faço escondido, tá, gente? Eu sei que vocês vão saber ter os filtros de vocês ao escutarem o que eu tô dizendo. Então, assim, a gente pode olhar para esse, né, para esse adulto, entender, assim, que esse avô e que essa avó, eles estão vendo só essa maneira de ganhar afeto. E aí, se é isso, se a gente olha para isso dessa maneira, olha como que a gente pode criar em nós compaixão ao invés de raiva e pensar assim, como é que eu posso intermediar aqui essa relação para o meu pai e minha mãe, os avós, não sentirem que eles entenderem que eles serão amados por essa criança de qualquer maneira, que eles não precisam de fazer nada para serem amados por ela, que eles não precisam de fazer nada para serem respeitados por elas, porque eu os respeito profundamente, e isso vai ganhar um lugar do exemplo, que é a coisa mais eficaz em termos de aprendizagem que a gente pode oferecer para qualquer pessoa, mas sobretudo para uma criança. Então, a gente vai criando aí uma oportunidade maravilhosa de com esses avós e também nos curando enquanto filhos, nos curando enquanto pessoas. Porque, gente, é claro, olha, eu já atendi famílias que não tem problema nenhum com a avó, que né, assim, que os avós são assim, referência e tal. Ainda assim, tem diferenças ali, ainda assim existem conflitos, não tem como. As relações, elas partem da diferença. Das diferenças, para elas acontecerem, né? O atrito. Nós não estamos falando de briga, nós estamos falando de desavença, nós não estamos falando de desrespeito,
Nós estamos falando de desenvolvimento, de amadurecimento, de construção. Construção é pesado, né? Tem que pegar no pesado para a gente construir qualquer coisa. E eu quero contar um outro caso para vocês, que esse foi bem legal, sabe? Também envolvendo os avós. Eu atendi uma família uma época, e aí passou um tempinho, a mãe me mandou uma mensagem dizendo que ela estava numa situação que ela estava muito chateada, que ela não sabia mais o que fazer, que ela estava assim, que ela pensou assim, deixa eu conversar com a Bia para ver se, né, tem algum tipo de solução aqui. Mas ela me ligou, já tinha acontecido todo o BO lá. Então, eu só ia mesmo, né, escutá-la, né? A forma que eu tinha de ajudá-la é escutando ela. O filho, uma criança aí por volta dos seus 4, 5 anos, tinha um bichinho de estimação, que era um passarinho, não me lembro bem. E esse bichinho morreu. Essa família, nessa época, eles estavam, né, morando com os avós. Então, esse bichinho falece, morre, e aí a babá, que era uma pessoa super sensível, aí a mãe ficou sem saber, assim, como que contava para a criança, como é que trabalhava o luto e tudo mais. E aí ela conversa com a babá, que é uma pessoa super afetuosa, sensível, e que conhece essa criança desde sempre, troca uma ideia com essa babá, pergunta o que ela acha, a babá ali, muito na melhor das intenções, fala, olha, eu acho que a gente pode passar por um processo mesmo de, né, eu já vivi isso em outros momentos, o que eu acho que é mais cabível aqui é a gente fazer ali o processo de enterrar o bichinho com ele, contar a verdade, enterrar o bichinho e ele entender, né, assim, a passagem ali da vida e da morte. Isso é muito orientado, tá, gente? Eu já atendi outras famílias que, por exemplo, se recusaram a trabalhar o luto com a criança e aquilo ficou na cabeça da criança por muito tempo, também com bichinhos de estimação, assim, né? Eles, tipo, deram uma desculpa, assim, qualquer, de tipo, o bichinho fugiu, alguma coisa assim, sabe? E aí aquilo ficou, a criança foi até criando alguns medos, assim, e aí na conversa com eles eu dei a mesma sugestão dessa babá. Eu falei, olha, conta a verdade para essa criança, fala o que aconteceu, vai lá mostrar onde é que vocês enterraram o bichinho, porque esses rituais que a gente tem enquanto civilização, gente, eles são rituais importantes para a nossa compreensão dos fenômenos da vida, da natureza. E a gente não deveria privá-los das crianças, mas, claro, com cuidado, né? E com a proteção que precisa ter. Enfim, voltando ao caso, a babá orienta isso e a mãe falou, então beleza, vamos fazer. Aí você faz isso então, fulana, né, com meu filho e tal, porque eu não vou poder estar aí e até a hora que eu chegar, né, melhor fazer por agora e tal. E aí a criança fica muito sentida, viveu ali o processo com a babá, enterrou o bichinho, ficou super sentida. E aí a avó vem e fala com essa mãe que ela não devia ter feito isso, porque é uma criança muito pequena e que ela acredita que isso possa ter gerado ali um pesar e uma tristeza maior na criança do que se tivesse dito, por exemplo, que o bichinho tinha fugido, tinha voado e tudo mais. E aí essa mãe estava sem saber o que fazer. E aí, gente, eu vou dizer para vocês qual que foi a resposta que eu dei para ela. Eu falei o seguinte, minha querida, não existe resposta porque você está me perguntando. Você sabia disso? Essa é a certeza que a gente tem. Por quê? Não tem ninguém nem certo nem errado. Existem orientações. Então, se você tivesse me perguntado antes, eu orientaria você a fazer assim como sua babá procedeu. Mas isso não garante que isso também seria o melhor para sua criança. Nada, mais uma vez,
nada nos garante o que será melhor para nossa criança. Eu falei com ela, talvez se vocês tivessem dito que esse bichinho fugiu, como foi sugerido pela avó, ele estivesse sofrendo tanto quanto, ou sofrendo tanto mais. Não tem como a gente saber. O que eu acho que é importante é você e a avó terem essa noção de que não existe fórmula, de que não existe jeito e que agora foi o que foi. Então, não adianta ficar discutindo o que é que pode, né? O que a gente vai fazer agora? E ficar jogando, né, para outra pessoa. Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo, você não devia ter feito assim, assado. Eu sou mais velha, eu sei mais que deve ser, né, que deveria ser feito, enfim. E aí o que eu disse para ela foi, olha, eu acho que agora a conversa que você deve ter com essa avó é a seguinte: o que é que a gente vai fazer para apoiar então essa criança, já que já aconteceu o que aconteceu? O que a gente vai fazer juntas? Né? O que eu e você podemos fazer para essa criança passar pela tristeza de uma forma saudável? Porque ninguém está imune à tristeza. Ninguém passa bem pela tristeza. Ninguém está protegido da tristeza. Então, o que a gente pode fazer agora é apoiar essa criança para que ela viva a tristeza a que ela tem direito, porque ela perdeu um bichinho, de uma maneira saudável. É isso. Então, hoje, o que eu gostaria que vocês, né, tirassem aqui de proveito dessa live, desse encontro nosso sobre os avós, é que eles são de uma importância crucial na vida das crianças de vocês. Se a memória da sua criança for o docinho que ela come quando ela for lá na casa da vovó e do vovô, tem alguma coisa aí que vai dizer da beleza desse gesto. Eu tenho tantas memórias dos meus avós, tantas, né? Então, eu lembro da cana que meu avô cortava quando eu chegava na casa dele. Eu lembro do meu avô reclamando que eu queria dormir com minha avó e com meu avô juntos na mesma cama quando eu ia visitá-los. E ele não dormia a noite toda. Eu tenho muitas lembranças de coisas que meus pais concordariam ou não. Mas isso é o que fez com que eu construísse com os meus avós esse lugar de profundo respeito pela sabedoria deles, mesmo em momentos em que eles, porventura, pudessem errar. E trazer para esses avós essa dimensão da importância que eles têm para os netos e da responsabilidade, que isso eles sabem, né? Mas você validar isso enquanto filho ou filha é algo muito poderoso para a relação de vocês, juntos, em prol dessa criança. Então, se você está aí com seu pai e sua mãe vivos para poder te ajudar, para poder estar com você nessa condução, aproveite isso cada segundo. Entenda como isso pode ser proveitoso. Não enxergue isso como um empecilho, um desafio. Enxergue isso como uma possibilidade de crescimento para você, principalmente. E viva os vovôs e as vovós, que eu adoro todos eles. Bom, como falta 5 minutinhos, ei Karina, ei Ana, obrigada pela presença. Eu queria fazer uma vivência, mas não vai dar tempo. Eu acho que no Dia dos Avós, vocês devem comemorar, assim como o Dia das Mães,
assim como o Dia das Crianças, assim como qualquer outro dia em que a gente tem aí a presença de algo ou de alguém muito importante na nossa vida. Um beijo, gente, até a próxima.